Palmeiras que vai precisar reagir no campeonato, né? Porque tá caindo na tabela, né? Assim, eu acho que a disputa agora fica entre Atlético e Flamengo, tá? Já tá entrando aí para falar do Galo. Acho que o concorrente agora é o Flamengo, né, André? O Palmeiras já ficou de lado, ou você acha que ainda o Palmeiras pode reagir no campeonato? Eu acho que o concorrente do Atlético é o Atlético. Acho que nem Flamengo, nem Palmeiras, ninguém agora faz frente ao Atlético. O Flamengo, né, se a gente for olhar na tabela, é aquele que pode ficar mais próximo, né? Hoje a diferença de 11 pontos, tem 2 jogos a menos que o Atlético, então se vencer essa diferença cai para 5, mas mesmo assim 5 pontos são 2 rodadas a mais que o Flamengo terá que ganhar e o Atlético perder. Então, assim, é uma vantagem muito grande. E a rodada do final de semana acho que ajudou o Atlético a focar no brasileiro e ver, né, a importância que a competição atingiu nesse momento e como é que o bicampeonato brasileiro está muito próximo para ele. Porque lá no primeiro turno, o Atlético teve a sequência de empate com a Chapecoense, derrota para Ceará e derrota para o Santos. Quando no segundo turno empata com a Chapecoense, um filme pode passar na cabeça, de nós empatamos de novo, então pode ser que a gente perca, e se tivesse perdido para o Ceará, viria o filme assim, nós empatamos, perdemos, então o Santos agora vai complicar. E não, o Atlético venceu e venceu muito bem a equipe do Ceará. Então, qualquer dúvida que existia de uma sequência que poderia ser negativa mais uma vez, acabou. Então, agora o Atlético está focado e depende apenas dele, né? São 53 pontos. O Cuca fez a projeção aí de 75, 76 pontos para ser campeão. Se o Atlético mantiver a campanha, ele chega aos 83. Então, assim, o pior adversário do Atlético chama Clube Atlético Mineiro. Porque eu vi muito torcedor comentando, né, depois do jogo do Galo contra o Ceará, aí foram secar Flamengo e Fortaleza. Aí o torcedor, Flamengo ganhou. Gente, mas quem tem que secar no campeonato é o Flamengo, né? Se o Flamengo quiser ser campeão, tem que secar o Atlético. O Atlético só depende dele e tá com uma vantagem muito boa. A gente tá considerando aí o Flamengo 2 jogos a menos, mas não são 2 jogos a menos que tem 6 pontos garantidos. Então o Atlético, se mantiver realmente esse foco, tem tudo para ser campeão brasileiro. Até um detalhe disso aí que não é garantido, o Grêmio na zona do rebaixamento. O pessoal tem 2 jogos a menos, contra Atlético e Flamengo. O que adianta ter 2 jogos a menos? 2 pedreiraças para o Grêmio, né, que vive uma situação muito delicada. Agora, Henrique, o Atlético nesse momento, assim, o André até comentou, o Atlético teve poucos momentos de instabilidade na temporada. E nos momentos que teve alguma margem para dúvida, logo na partida seguinte, o Atlético conseguiu apagar, né, essa imagem. Por exemplo, Libertadores foi eliminado. Aí no jogo seguinte, contra o Internacional, vence. Aí teve mais um tropeço diante da Chapecoense no Brasileiro. Na partida seguinte, vence. Você acha que isso é muito importante para não perder esse foco, para manter essa segurança e a confiança e a sintonia, principalmente, entre torcida e time? Eu acho que é muito importante e eu acho que a torcida tem um papel fundamental agora com o retorno da torcida no estádio. Um outro exemplo que foi muito importante durante a temporada, no segundo jogo contra o Bahia na Copa do Brasil, o Atlético entrou muito tranquilo, muito displicente. Já no segundo jogo contra o Fluminense, que o Galo também tinha que fazer um bom jogo para se classificar, a gente já viu um Atlético muito mais concentrado para um nível de mata-mata. Então acho que essa parte psicológica, a comissão técnica, o Cuca e os próprios jogadores estão muito bem preparados. Acho que o Atlético está cuidando muito bem dessa parte. Mas eu acho que a torcida, no jogo contra o Ceará, por exemplo, foi o grande fator que fez o Atlético ganhar ânimo, ir para cima do Ceará e jogar bem. Então, eu acho que a parte psicológica, como o André falou, o principal adversário do Atlético é o Atlético. E dentro desse cenário, eu acho que a questão psicológica vai ser o que vai mais importar daqui para frente. Porque desempenho técnico e tático, o Atlético está muito bem, mas tem que se manter concentrado. Não pode deixar, somos os favoritos, temos tantos % de chance de ser campeões. 89,4. Aí, o homem das estatísticas da UFMG. Então não adianta nada, temos 89% de chance de ser campeão, não vamos perder esse título. A gente vai entrar aqui contra o time do Santos que está brigando lá embaixo, vamos ganhar. Não, o Cuca falou sobre isso na coletiva. Para ganhar, você tem que jogar, tem que entrar concentrado. Então acho que essa parte psicológica, como você falou, Vinícius, vai ser o grande desafio do Atlético. E aí eu acho que a torcida vai ter um papel fundamental de manter o time aceso, manter o time concentrado e de empurrar até tomara que consiga o bicampeonato e coroe esse trabalho que está sendo excepcional do Cuca. É isso aí. Por falar no Cuca, ele falou sobre a importância de rodar o elenco e dar chance para os jogadores. Vamos conferir.
O Tietê seria um homem para o terceiro volante, para dar uma consistência maior durante uma partida que precise, né? E não é que o Tietê perdeu o espaço. Às vezes o jogador, com 15, 20 minutos jogando, ele é tão mais importante do que quem joga. O exemplo disso é o Sacha, que tem entrado e nos ajudado. Ele com gol, com passe, mas o Johan também está crescendo, o Natan, meia, o Pivete também está crescendo, né? Apesar deles não terem entrado hoje. Então, a gente está tentando usar da melhor forma possível todo o nosso elenco. O número de lesões musculares é muito baixa, que a gente tem tido, né? E isso aí é mérito dos jogadores e dos departamentos que têm cuidado bem. Tá aí o Cuca, né, falando sobre essa rodagem no elenco e um dos pontos muito importantes, né, André, principalmente com o elenco recheado, é essa gestão do grupo. Porque o Tietê chega, é o titular absoluto, de repente perde posição, agora é reserva. Fazer essa gestão também é algo complicado, né, para um elenco recheado. É bem complicado, né? Não é qualquer treinador que sabe gerir um grupo de estrelas e fazer com que a vaidade individual fique abaixo do bem coletivo, né? Porque quando se trabalha num grupo, o coletivo é o que tem que imperar. E esse grupo do Atlético, os jogadores parece que entenderam bem esse sentimento, esse pensamento e abraçaram a ideia de que o importante nesse momento é conquistar um título com o Atlético. O Tietê chegou como homem de confiança do Cuca, chegou, nem treinou praticamente, já foi titular, mas com um tempo ele perdeu o espaço dele para o Zaracho, que está jogando demais. E ele soube respeitar essa decisão do Cuca, tenho certeza que reconhece que o Zaracho está num momento espetacular e vai continuar trabalhando para conquistar o seu espaço. Assim como qualquer atacante que já estava aqui no Atlético, pegar o Vargas, o Sacha, Johan. A hora que o Hulk começou a jogar bola, como é que o cara vai falar assim, ô professor, estou aqui há mais tempo, põe o Hulk no banco e deixa eu jogar? Não é assim. O futebol é o momento e aí tem que ter toda essa gestão. E o elenco do Atlético nessa temporada permite. Só para a gente ter um exemplo aí, contra o Ceará, o Atlético tinha 8 desfalques e ainda tinha no banco Nátio Fernandes e Diego Costa. Como é que você vai brigar por posição num elenco desse? É fazendo o seu melhor todo treino quando você tiver oportunidade em jogo. Fazer o seu melhor, ser um jogador diferente, conseguir agregar no resultado final da partida e aos poucos vai conquistando. E o Cuca tem méritos de saber apresentar essa proposta para os jogadores e até agora tem conseguido gerir bem. A gente não ouve nenhuma história de jogador que é brigado com outro, de fofoca de vestiário que sai. É um grupo que tem sido muito bem gerido nessa temporada pelo Cuca. E você vai participando conosco pelo 996428473, chegando participação aqui. O José Lopes, do bairro Santo André, está dizendo que o Nátio Fernandes pode comer mais um pouquinho de banco porque o Atlético rendeu bem sem ele. E aí, Henrique, ele estava cansado, né? Fisicamente não estava no seu melhor nível, mas o pouco tempo que jogou no segundo tempo deu para ver que a qualidade dele sobra. Não, e o lance do gol do Diego Costa, a jogada do Nátio é sensacional. Viralizou até, acho que no TikTok, um torcedor estava filmando o lance na hora com o celular. O lance do que o Nátio dá o drible, essa câmera da torcida, cara, é sensacional. É um jogador, na hora que você acha que ele não vai chegar na bola, ele dá um toquinho, dá um drible da vaca ali e deixa o Diego Costa na cara do gol. O Nátio não tem como ser banco. Se tiver a questão física, claro, tem que ir pro banco, até porque o time tem muitos jogadores bons que estão pedindo passagem. Mas acho que o Nátio, Diego Costa, Hulk, os jogadores que tiverem condições têm que ser titulares absolutos. Até pelo salário, né? Não recebe para ser banco. E assim, do Nátio foi compreensível ele ter começado no banco contra o Ceará, pela questão física, acho que isso ficou bem claro, mas ele é o titular, né? Um cara que tem uma qualidade diferenciada e não vai ser banco do Dylan Borreiro, né, André? Mas eu acho que eu sou daquela escola de que futebol é momento. O Nátio, ele já mostrou que ele é diferenciado quando ele está bem fisicamente. Não adianta porque o cara é um craque e você fica deixando ele titular porque ele é dono da posição. Não rende, não estava rendendo. Então ele pegar dois jogos de banco para ele recuperar a sua parte física, descansar e aí poder entregar o máximo, eu acho que é muito válido. Aconteceu com o Ceará, descansou o primeiro tempo, no segundo chegou comendo a bola. Pode, contra o Santos, acontecer a mesma coisa, começar no banco, recuperar dar mais um descanso para ele e aí segundo tempo coloca ele para jogar, porque aí ele recuperando a parte física, aí ele recupera também a parte técnica dele, que sem sombra de dúvida é um diferencial.